A parte mais difícil do término não é a despedida, é o depois. O mais difícil de uma separação não é quando uma pessoa vai embora, é quando você continua sem ela. Porque o problema não é só a falta da pessoa, é a falta da presença diária que você se acostumou. O cérebro funciona por hábitos emocionais, mensagem de bom dia, compartilhar o almoço, contar como foi o dia, alguém esperando chegar. Quando isso acaba, o cérebro fica procurando estímulo. Você pega o celular sem motivo, você lembra em horários específicos, você sente vazio. E muitas vezes não é saudade, é só quebra de padrão emocional. A dor aumenta em horários habituais, fim da tarde, noite, fim de semana, porque eram horários de conexão. Era aquele horário que você tinha uma conexão maior com aquela pessoa. Ou seja, você não sofre o dia inteiro igual. Você sofre pelos gatilhos de rotina. Muita gente, nessas horas, acha muito difícil. Chega a pensar que não superou ou que não vai superar. Muitas tomam decisões nesse momento. Passa mensagem, vai atrás, mas na verdade é o seu cérebro e suas emoções que estão se reorganizando nesse momento. Não é recaída, é adaptação. O silêncio depois do término machuca porque ele mostra, ele revela o espaço vazio. E quando um espaço está vazio, a tendência de todos é procurar preencher. Na maioria das vezes é procurando a pessoa. Ou quando você não consegue procurar ela por algum motivo, às vezes essa pessoa te bloqueou, ou às vezes você se mantém, fala não vou procurar, né? Você se esforça, você fala não vou, e você vai procurar uma outra forma de preencher esse vazio. Às vezes substituindo aquela pessoa por outra pessoa, às vezes fazendo coisas que pode até mesmo te prejudicar para preencher esse vazio. Então, é por isso que nessa hora que mais dói, essa hora do término, que suas emoções quer aquela rotina, quer aquela companhia, mais pelo hábito de ter tido aquela pessoa, ter tido aquela rotina ao longo dos anos, como eu já disse aqui. E aí você procura preencher de alguma forma. Esse preenchimento pode te prejudicar, porque pode ser uma decisão errada, pode ser um passo que você vai dar, que mais tarde você vai olhar e pode ver que não era aquilo que você precisava naquele momento. Porque o que realmente você precisava naquele momento, você precisa nesse momento, é deixar essa dor falar com você. Esse silêncio que revela esse espaço vazio te impulsiona a tomar decisões nesse momento. Esse silêncio te incomoda e você pensa que você precisa fazer algo. Você precisa conhecer alguém, você precisa mandar uma mensagem, você precisa chamar a atenção daquela pessoa de alguma forma. Enfim, são muitas as ideias, muitos os desejos que vêm na sua cabeça, na sua mente nesse momento. Por quê? Porque o silêncio dói. O silêncio revela a ausência daquele hábito, daqueles hábitos que você tinha com aquela pessoa. E quando, às vezes, acontece algo que traz uma lembrança mais forte, esse vazio, às vezes uma atitude que ela toma, e aí quando você lembra, aí vem aquele sentimento de perda. Você sente como se você tivesse perdido a pessoa, perdido a vida com a pessoa, e aquilo dói. E aí muitas vezes você vai procurar o consolo, você vai procurar o conforto de alguma forma, ou então tomando uma decisão que não é bom neste momento, porque você está num momento de reconstrução. Você está no momento que você está vivendo uma ruptura. E isso é normal doer. Porque tudo aquilo que a gente perde, muitas vezes dói. Dói pela falta, dói pela sensação de prejuízo ou perda, né? Às vezes você olha pelos anos que viveu e você sente assim que aquilo foi muito bom e que agora você está nesse vazio. É como se você quisesse a qualquer custo resgatar aquilo de volta, aquele tempo de volta, aquele momento com aquela pessoa de volta. Mas entenda que tudo na vida, toda ruptura tem dor. E toda dor tem um processo. Nesse momento você precisa desse tempo. Esse tempo para se reorganizar emocionalmente. E não procure anestesiar a dor. Porque qualquer decisão que você toma para anestesiar essa dor nesse momento,
pode ser prejudicial para você mais tarde. Muitas decisões que você tomar nesse momento podem ser irreversíveis, pode te causar danos. Danos no sentido de você pensar assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha que ter feito. Quantas pessoas tomam decisões nessa hora da dor e depois pensam, por que eu agi assim? Então, o melhor a fazer nesse momento é deixar essa dor falar com você, buscar força em Deus se você crê. Se você não crê em Deus, busque força em você mesma, lendo um bom livro, estudando, olhando para você, cuidando do seu interior, cuidando de você nesse momento. Esse é um momento de um aquietamento, mas também de um cuidado interior. Este é um momento de você entender que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, toda perda, toda dor, todo luto tem esse processo de dor. Tem esse processo que você vai deixar essa dor conversar com você. Tem esse tempo desse sentimento. Infelizmente, na nossa vida, nós estamos sujeitos a rupturas, a término, a separações, a divórcio. E você vai viver esse período de luta, esse período de dor, buscando se fortalecer na sua fé, buscando se fortalecer em você mesmo e não tomando nenhuma decisão que venha prejudicar você, que venha prejudicar a sua vida. Porque todo ciclo, quando a gente vai fechar, não é fácil. Tem ciclos que não é fácil fechar. Por mais difícil que foi naquele tempo com aquela pessoa, existe uma história aí. Criou-se um vínculo muito profundo. E quando dói, você só lembra daquele vínculo, daquela rotina. Você até esquece a dor que levou a esse término. Então, diante disso, se acolha. Olhe para dentro de você. E entenda que essa dor faz parte da reconstrução, faz parte da travessia. Mas que você não vai permanecer para sempre nesse lugar. Você não vai permanecer para sempre nesse lugar de dor. Porque toda dor passa. Toda ruptura gera essa dor, gera essa sensação de que a alma está descolada, rasgada. Mas entenda, isso vai passar. Mas permita-se viver esse momento, não tomando decisões que vai complicar a sua vida de alguma forma em um futuro. Pense nisso e saiba que sentir muita dor não quer dizer que você perdeu o grande amor da sua vida. Significa que suas emoções estão se reorganizando depois de uma ruptura. E o primeiro passo na sua reconstrução é você entender o que realmente está acontecendo dentro de você.